paz seja convosco, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Estamos na série O Poder do Perdão. Eu já quero te adiantar que se você não assistiu, fica comigo até o final, mas depois volta aqui na série e assista O Valor do Perdão, porque está imperdível. O tema da palavra de hoje é o discípulo do mestre do perdão. O discípulo do mestre do perdão. Eu costumo dizer que o perdão ele é muito bonito pregado, ele é muito bonito falado, mas só quem já precisou perdoar sabe como é. Só quem já precisou perdoar sabe os desafios que estão em torno deste ato tão desafiador que é perdoar. Atos capítulo 7, versículo 60. Abre um parênteses, morte de Estevão, fecha parênteses. Estevão diz assim, e pondo-se de joelhos, ou melhor dizendo, o autor, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Aqui, o diácono Estevão, ele está morrendo apedrejado. Sim, ele está sendo apedrejado, só que antes de ser apedrejado, ele teve a oportunidade de fazer a sua defesa. E ele começa a pregar e a relatar as grandezas de Deus, e ele faz menção ali do povo de Israel, do Egito, enfim, ele começa a compartilhar uma palavra maravilhosa e extraordinária. Resumidamente falando, Estevão, ele foi acusado, ok? Ele foi condenado e ele foi morto apedrejado. Então essas palavras aqui de Atos, capítulo 7, versículo 60, ele está morrendo apedrejado. Ele está sendo apedrejado. E eu gostaria de ressaltar que antes de morrer e de falar essas palavras, né? Antes ou logo após, antes, né? Porque no versículo está dizendo que adormeceu, ou seja, ele morreu. Antes dele falar essas palavras, ele viu a glória de Deus. Eribarassai. Ele viu Deus assentado ao seu trono, aleluia. Ele viu o Filho de Deus assentado à direita. Então perceba que é necessário uma graça da parte de Deus. É necessário essa armadura de Deus. É necessário estar enraizado na palavra. Ele expõe a sua defesa pregando a palavra. Ele faz a sua defesa por intermédio da palavra. Então, Cleito, como que eu consigo essa graça para liberar perdão? Como que eu faço para ser um discípulo do mestre do perdão autêntico, legítimo? Primeiro, você precisa estar enraizado na palavra e saber manejá-la como uma espada, mas também como um escudo quando necessária. Stel inai kou calabando-se. Exatamente o que Estevão fez. A sua defesa foi uma pregação. Segundo, você precisa buscar intimidade para você ter a graça de Deus. Aonde que está a manifestação da graça? Quando Estevão vê Deus no trono, o Filho de Deus assentado à direita. O que é isso? Isso é a graça. Isso é a bondade, isso é a misericórdia, isso é a unção. Como que eu consigo isso, Cleito? Efésios capítulo 6. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Livro de Timóteo. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Na graça de Deus há força, na graça de Deus há encorajamento, na graça de Deus há preparo. Calamachúria. Eribarassai. E terceiro, você precisa ser discípulo. E prova, Cleito, que ele era discípulo do mestre do perdão. O mestre do perdão, óbvio que é Jesus Cristo. E literalmente falando, não era possível que Estevão fosse um discípulo no âmbito literal. Épocas diferentes, períodos diferentes, né? Então, Estevão, ele foi diácono, foi levantado a diácono. Calamachúria.
Cleiton, prova que Jesus é o mestre do perdão. Lucas capítulo 23, versículo 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Uma coisa é você perdoar após o processo, após a afronta, após a perseguição, após a humilhação, após a frustração. Agora, durante, meu irmão, é outra história. E Jesus aqui, durante, enquanto está sendo roubado, enquanto suas vestes estão sendo rasgadas, calamachúria, Jesus está dizendo: Pai, perdoa-lhes. O mestre do perdão está liberando perdão. Alai, Joe. Eribarassai. Porque não sabe o que fazes. Posso liberar uma verdade sobre a tua vida? Calamachúria. Nenhuma acusação fica de pé. Nenhuma acusação se sustentará contra a tua vida após o mestre do perdão ter liberado sobre ti uma palavra. E o que eu preciso fazer para receber, Cleiton, de Deus essa palavra? Arrependei-vos. Você só precisa se arrepender, confessar, se arrepender e deixar. São 3 etapas. Aquele que confessa e deixa prosperará, alcançará misericórdia. E aí o mestre do perdão liberará sobre ti uma palavra. Qual é a palavra, irmão Cleiton, que o mestre do perdão há de liberar? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, pois é Deus quem os justifica. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí você vai ser o discípulo do mestre do perdão legítimo. Você vai ser uma discípula do mestre do perdão legítima. Por quê? Porque se enraizou na palavra, aprendeu a manejar a palavra como espada, mas também como escudo. Por que como escudo, Cleiton? Para se defender dos dardos inflamados do maligno. Você buscou as armaduras de Deus, você se fortificou na graça. E aí você recebe a virtude necessária para ter a atitude. Que atitude é essa? Liberar perdão. As pessoas vão olhar para você e vão falar: ele tem características que o mestre do perdão também tem. Tem algumas afeições, existem alguns traços nela que me lembram o mestre do perdão. Alai, Joe, na banda, cia. Mas para isto é necessário maturidade espiritual. Sim, o amadurecimento do caráter cristão. Independente da idade de Estevão, independente do cargo eclesiástico que ele ocupava, ele tinha maturidade espiritual. Ele tinha um caráter cristão amadurecido. Não espere perdão de pessoas que não têm um caráter cristão amadurecido. Porque é necessário um amadurecimento para perdoar. Jesus, para nós encerrarmos, o mestre do perdão, ele está aqui liberando perdão em Lucas capítulo 23, versículo 34. E ele está dizendo: Pai, perdoa-lhes. Por que Jesus fala isso? Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, são cegos que não veem, são surdos que não ouvem. Então, Pai, tenha misericórdia. Estamos chegando ao final desta palavra. Aqui na descrição deste vídeo vai estar o curso Método de Deus, aonde você vai poder se aprofundar, que tem uma aula só sobre o mestre do perdão, tem o módulo Cristologia, primeira edição, o Mestre Perfeito, parte 1, sendo uma dessas aulas o Mestre do Perdão. Lá você também vai ouvir sobre o Mestre da Intercessão, o Mestre da Piedade e muito mais. Esse curso Método de Deus
ele tem todo um estudo, toda uma aula, a martiologia, a doutrina do pecado. Você vai aprender também sobre o mestre da dor. Lá vai ter soteriologia, a doutrina da salvação. Você vai ter 1 ano de acesso a este curso e de certo e certo tempo eu vou estar acrescentando conteúdo, ou seja, daqui a 3, 4 meses pode ter 15, 20 conteúdos a mais, ou quem sabe até mesmo dobrar. Mas de certo e certo tempo eu sempre vou estar acrescentando conteúdo. Tem muita coisa boa lá, tem os vales da vida, que é os 7 vales que Deus permite, ministrações de 7, de 1, parte 1, parte 2 e parte 3. Irmãos, tem teologia da alma, sim, só um estudo e ministrações sobre a tua alma. Eribaraçaio te calabaxé. Só a teologia da alma já valeu a sua entrada no curso. Então, aqui na descrição se inscreva. Venha ser o meu aluno, venha ser a minha aluna e vamos crescer juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curte essa palavra, porque precisamos formar discípulos do Mestre do Perdão para que a vida cristã ela possa ser saudável e madura. Ok? Quando nós aprendermos, ou melhor, quando nós aprendemos a ser discípulos do Mestre do Perdão, todas as áreas da nossa vida fluem melhor. Não só a vida espiritual, ministerial, mas a nossa vida com a família, a nossa convivência familiar, a nossa convivência no ambiente do trabalho, porque a vida ela fica mais leve quando nós aprendemos a perdoar. Então, se você ainda não curtiu, curte esse vídeo e até a próxima, em nome de Jesus.